Senhor presidente e demais presentes. Nós apresentamos, como diversos vereadores, essa moção, que é uma moção de repúdio à PEC 287/16, que trata da reforma da Previdência. Ninguém é contra o debate e se avaliar periodicamente a questão do equilíbrio financeiro da Previdência. Não se trata disso. Mas isso não pode ser feito derroupante, sem um debate com a sociedade, sem a discussão com trabalhadoras e trabalhadores, e não levando em conta uma série de características peculiares de diversas carreiras, diversas categorias, e principalmente quando nós tratamos do direito de homens e mulheres e do trabalhador urbano e trabalhador rural. E essa PEC trata de forma genérica e sem levar em conta essas especificidades. O que nós podemos observar? Primeiro, nós ainda temos uma sociedade onde as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado e pelas tarefas domésticas. E onde hoje a maioria das mulheres está no mercado de trabalho. Então elas têm uma sobrecarga, uma jornada dupla ou tripla, como nós falamos em alguns casos em relação às professoras, que muitas vezes trabalham 2 e 3 padrões, né, vinculados ao Estado, município ou também à iniciativa privada, e ainda são responsáveis pela maioria das tarefas domésticas. Então, isso, de fato, leva a uma sobrecarga. Então, quando se fala em aposentadoria antecipada para as mulheres, é nesse aspecto que se faz essa defesa. Outro aspecto que é importante nós abordarmos é uma diferenciação entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Há uma diferença inquestionável em relação à realidade vivida por esses trabalhadores. Os trabalhadores rurais, normalmente, eles já começam a trabalhar quando crianças. Essa é uma realidade. Além disso, aqueles que não têm nem a pequena propriedade, que não são nem agricultores familiares, normalmente eles trabalham durante alguns meses como trabalhadores temporários, como chamados boia fria, e a maior parte do ano eles não recolhem a Previdência. Hoje eles precisam comprovar 15 anos de recolhimento da Previdência para que eles possam ter acesso à aposentadoria. A partir desta PEC, esse período é de 25 anos. Então, se hoje já há uma dificuldade para esses trabalhadores se aposentarem por conta da comprovação desse tempo, imaginem aos 25 anos de contribuição. Isso quer dizer que nós teremos milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais que não terão acesso à aposentadoria. Outro aspecto que é importante nós destacarmos, que hoje o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele já faz o recolhimento da Previdência, mas ele faz uma vez por ano, no momento de venda da sua safra, e corresponde a 2,1% do recolhimento da safra. Então, não é verdade que eles não contribuem para a Previdência. É de uma forma diferenciada, mas contribuem. Mas, para além disso, eu acho que é importante nós destacarmos o grande marco que foi a Constituição Federal de 88, no sentido de tratar a questão da Previdência e da assistência dentro, né, de uma concepção. Então, nós temos um sistema de seguridade social, onde dentro dele nós temos a Previdência.
Mas aí nós temos também o atendimento àqueles e aquelas que não tiveram a condição de recolhimento e, portanto, não têm direito a uma aposentadoria. Então, vamos citar alguns exemplos aqui. Os deficientes, as pessoas com deficiência. Hoje, elas têm direito a um benefício de prestação continuada, não é aposentadoria, né? Tanto é que não gera, como aposentadoria, pensões à frente, né? A partir do momento que aquela pessoa com deficiência falece, nenhum de seus familiares tem direito a esse benefício. Então, nós temos um sistema, né, que enxerga a sociedade de forma solidária e entende que o direito, né, ao acolhimento na velhice ou a partir de uma doença, né, é de todo e qualquer cidadão ou cidadã. Ao aprovar essa reforma, se ela passar dessa forma, nós vamos desmontar esse sistema que hoje existe, que é um sistema, né, solidário e que é, né, pautado na questão de entendimento de que cidadãos e cidadãs têm que ter acesso a políticas públicas mínimas para garantir a sua sobrevivência. Então, os idosos também que hoje, né, não puderam comprovar recolhimento naquele período mínimo exigido por lei, eles têm acesso também ao BPC. Nesta reforma, o que acontece? Esse benefício não estará mais vinculado ao salário mínimo. Então, se nós já temos uma leitura que o salário mínimo ele não é o suficiente para a garantia de uma vida digna, imagine se esse valor pudesse ser menor que isso. As pensões também serão desvinculadas do reajuste do salário mínimo. Hoje, a maior parte dos pequenos municípios no nosso país vive de FPM, que é uma transferência do governo federal, e a sua economia local ela é ativada a partir das aposentadorias e pensões dos trabalhadores rurais e dos benefícios de prestação continuada. Isso quer dizer que, a médio prazo, muitos municípios não terão mecanismos para movimentar a sua economia. Estarão totalmente quebrados. Então, além de ser injusto socialmente, este projeto, ele minimamente não reflete as consequências do que significa você desvincular benefícios do salário mínimo. Também é importante dizer que nós temos estudos, né, porque muitas vezes, quando se refere a CUT ou alguma outra central sindical, as pessoas não dão credibilidade ao que é dito, né? Mas nós estamos falando da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e do DIESE, que é um departamento intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos. E essas duas entidades afirmam que a probabilidade de homens e mulheres brasileiros morrerem antes de conseguirem se aposentar, ela é muito grande. Entendo que nós temos uma responsabilidade acerca desse debate. É óbvio que a definição vai ser tomada no Congresso Nacional, no Senado. Mas nós aqui, vereadores e vereadoras, podemos manifestar nossa posição em relação a essa reforma. Quando nós assinamos uma moção e aprovamos, nós estamos acenando para deputados e para senadores que a Câmara Municipal de Curitiba entende que essa reforma é injusta. Também eu acredito que nós devemos ter a clareza e a coerência de que, enquanto representantes do povo,
ao sermos eleitos, nós temos a obrigação de defender os direitos desse mesmo povo. E é nesse sentido que eu conclamo a cada um e cada uma, vereador e vereadora, a aprovar essa moção. Eu vou abrir espaço à parte da vereadora Noêmia para que eu possa, na sequência, concluir a minha fala. Eu só quero parabenizá-la por essa moção. Eu fiz questão de assinar, entendo perfeitamente o que está ocorrendo a nível de Brasil em relação a essa questão. Mas parabenizá-la, estivemos juntas ali na Assembleia Legislativa com os senadores envolvidos nesse projeto também, e parabenizo eles também por essa luta, por essa proposta. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereadora. E parabéns, acho que a todos os vereadores que subscreveram, né? A cada um e cada uma que entenderam ser importante nós estarmos fazendo esse debate hoje aqui na Câmara de Curitiba. Então, mais uma vez, o que nós gostaríamos de colocar aqui é qual a opção que o país está tomando. Ao invés de buscar a cobrança de bilhões de dívidas ao INSS por parte de empresas que têm um poder econômico, por parte de bancos, gente, que são as instituições que mais ganham nesse país e devem bilhões. O Bradesco, gente. Hoje o Bradesco abocanhou, né, outros bancos, é uma potência em termos... são mais 10 minutos, se eu quiser, né? Vereadora, desculpe, Tá. é porque travou de fato o relógio, mas tá. eu vou liberar para a senhora. São Mais 10 minutos. Não vou... Aí, pronto. Para poder Não, concluir meu perfeito. raciocínio. Fique à vontade. Eu entendo, né, que nós deveríamos ter por parte do presidente da República uma ação efetiva no sentido de cobrar essas dívidas. Não é possível que uma instituição financeira como o Bradesco deva bilhões à Previdência e isso não seja cobrado. E na contrapartida, nós estejamos debatendo um projeto que retira direitos daqueles que mais precisam ser atendidos a partir de políticas públicas do Estado. Vereador Euler. Parabenizar pela moção e fazer um comentário que é um dado técnico, né? A expectativa média de vida hoje do brasileiro é de 75 anos. Se uma pessoa começa a trabalhar aos 16, o que é pouco provável, já com carteira assinada, mas que suponha que comece aos 16, e ela vai ter que ter a carteira assinada por 49 anos, se isso acontecer de forma ininterrupta, ela chega aos 65 anos em condições de aposentar, o que é pouco provável, mas vamos supor que ocorra. Mas se a expectativa média de vida é 75 anos, e muitos de nós viveremos 85, 90, é porque outros tantos vão viver 60 ou no máximo 65 e, consequentemente, não vão se aposentar. Então, que é necessária alguma reforma no sistema previdenciário, acho que isso realmente é inegável, mas não essa reforma do jeito que ela se apresenta. Muito obrigada, vereador, né, pela contribuição. Né? O senhor sempre tem os dados técnicos, né, como professor da área de exatas, né? É bem interessante porque o senhor fundamenta sempre com dados importantes. E já que o vereador tocou nessa questão da expectativa de vida de homens e mulheres no Brasil, dizer que 75 é uma média. Nós temos estados, por exemplo, ou municípios, vou dar um exemplo aqui, o município de Cacimbas, na Paraíba, que a média de expectativa de vida lá é de 65,3 anos. Então, isso quer dizer, se esse trabalhador conseguir contribuir de forma ininterrupta por 49 anos, que quando ele se aposentar, ele vai viver 3 meses e vai morrer, porque é 65,3. E essa diferença de expectativa de vida não é só em relação a regiões, né, a estados. Óbvio que quando nós tratamos estados do Nordeste e do Norte, a expectativa ela é bastante inferior, né? Mas dentro das grandes cidades, nós temos essa diferença também.
né? Porque, infelizmente, ainda nós temos um fluxo migratório que vinha diminuindo, agora com essa reforma acho que ele vai aumentar, porque ninguém vai querer ser trabalhador rural, né? Vai todo mundo migrar para a cidade também, porque não vai se aposentar lá nunca. Então, se nós pegarmos a periferia de uma grande cidade, como Curitiba ou como São Paulo, nós também temos lá uma expectativa de vida que, na média, é de 55 anos. Que é diferente, é óbvio, de um bairro do centro, né, ou do Batel, ou Bom Retiro, onde nós teremos uma expectativa de vida até superior a isso, se a gente pegar pela característica dos moradores daquela região. Então, a reforma não é só injusta no que diz respeito ao tratamento entre trabalhadores rurais e da cidade, mas também injusta dentro de uma mesma cidade, onde eu tenho expectativas diferentes pela história de vida de cada um. Nas periferias, nós temos muitos trabalhadores que vieram, né, do campo e que também, né, muitos deles que estão nos trabalhos mais precários, que comprometem a saúde e que, obviamente, vão levá-los a uma expectativa de vida bem mais baixa. Nós não podemos esquecer de algumas profissões, né, que são profissões que levam ao adoecimento e à morte precoce, como os carvoeiros, gente. Os carvoeiros que ficam inalando aquela fumaça diretamente, a expectativa deles é de 50 anos de vida. Ou como um trabalhador de Minas, né, que do amianto aqui, como está dito pela vereadora Noêmia, que tem um projeto que foi aprovado por essa casa, muito importante, que, obviamente, já tem estudos que comprovam que a expectativa deles é baixíssima. E nós vamos dizer que não vai existir mais diferença, né, entre algumas categorias a terem direito a uma aposentadoria especial. Então, essas pessoas estão fadadas a morrer sem ter o direito a se aposentar. Então, é nesse sentido que nós contamos com o apoio de cada um e cada uma para que nós possamos estar aprovando essa moção na defesa de direitos, né, de direitos de humanidade, né, que é ter direito a uma aposentadoria digna para todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Obrigada. Obrigado, vereador. Com a palavra, professora Julieta Reis. Professora de Artes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu adoto aqui uma posição sempre contrária a qualquer tipo de voto de repúdio. Nós já passamos aqui vários projetos, vários requerimentos de voto de repúdio, repúdio contra fulano de tal, porque tomou tal posição, repúdio ao projeto do deputado tal, porque tomou essa posição. Nós não temos que fazer requerimento contra voto de repúdio nenhum. Nós podemos ser contra as motivações, nós podemos ser contra o próprio requerimento, mas voto de repúdio. Senhores, a reforma da Previdência está sendo discutida há mais de 20 anos. Partido dos Trabalhadores, 11 anos no poder, não fez reforma nenhuma. Nem cobrou dos grandes devedores, como fala a professora Josete. Ficaram 11 anos aí, não fizeram a reforma da Previdência e muito menos cobraram dos grandes devedores. O PMDB, da vereadora Noêmia, fez a proposta através do presidente Michel Temer, que é do PMDB da vereadora, por isso eu acho estranho ela ser contra. Agora, eu sou contra vários itens que constam dessa reforma, inclusive dos auxílios social, o auxílio social das pessoas, dos idosos carentes, uma série de coisas eu sou contra. Mas não é porque eu sou contra alguns itens que eu sou contra a reforma da Previdência inteira. A necessidade da reforma da Previdência é clara para todos os brasileiros. Voto de repúdio, não. Somos contra alguns itens desta reforma que devem ser corrigidas na própria Câmara Federal. Agora, o PMDB da vereadora
Não fizeram nada até agora. Agora o próprio presidente faz voto de repúdio. O PT ficou 11 anos lá, não fez reforma nenhuma, não cobrou dos grandes devedores. E agora, voto de repúdio. Vou votar contra o voto de repúdio, como vou votar contra em todos os votos de repúdio que se apresentarem aqui. Porque não é dessa forma que nós trabalhamos a favor do povo da nossa cidade. É isso aí, muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria que essa votação fosse daí nominal. No momento oportuno, senhor vereador. Nome Rocha, Vossa Excelência tem a palavra. 2 minutos. Bom dia, vereadores. Eu fiz questão, até porque a vereadora me citou, e eu tenho muita liberdade de ser PMDBista e votar no que é certo e no que é errado. Não é porque meu partido que idealizou, eu vou votar favorável. Tenho muita liberdade, tanto a nível municipal, como estadual, como a federal. Na minha concepção, o governo que está aí, eu discordo plenamente do como ele chegou ao poder. E é do meu partido, o presidente Michel Temer, que inclusive tive já um contato com ele. Não, mas eu não quer dizer que eu tenho que favorecer a ele. A questão, eu acho que essa casa tem sim a postura de demonstrar um voto de repúdio pelo contexto geral. Eu sei que é como os 12 projetos do prefeito aqui nessa casa. A gente tem que avaliar no contexto total. Mas neste caso, quando mexe com a vida do trabalhador a nível nacional, nós, enquanto município, temos sim que nos posicionar. Temos sim, e a iniciativa da vereadora, eu concordo plenamente, e é meu governo. E eu vou fazer uma crítica aqui em relação ao governo Dilma. Tudo bem que estava insustentável, tinha lá uma questão. Mas será que fosse um homem, teria tirado o presidente do poder como tiraram a presidenta Dilma? Eu tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dificuldades. Agora, no meu pensamento, até quero lembrar a vereadora, não quer dizer que a gente está num partido, a gente tem que engolir tudo que o partido define. Se é contra o seu idealismo, vote contrário. Então, vereadores, eu quero pedir o aval de vocês, eu acho que é uma postura interessante. A vereadora definiu aqui, quem não leu pode entender, definiu o voto de repúdio. Em relação, colocaram as mulheres, nós temos que lutar pelas mulheres. Colocaram as mulheres no mesmo tempo que os homens. Aí, nessa hora, a mulher não é frágil. Aí ela pode ser pedreira, carpinteira, não tem problema. Sol, chuva. E aí tem também os trabalhadores da agricultura, como foi dito aqui, do amianto, que tem todo um contexto. Fica no sol 8 horas por dia para trabalhar, para você ver o que acontece. Primeiro, muitos não têm nem dinheiro para colocar lá um filtro solar, já começa com doenças da pele. Então, caros vereadores, é meu governo, PMDB, mas discordo em várias ações. Estivemos ali na Assembleia Legislativa com o senador Requião, que discorda também, o senador... Vários senadores discordam, o senador... vários senadores discordam. Porque tem pontos muito importantes que dá, sim, de discordar. Agora, dizer, não vamos aprovar uma moção de repúdio. Essa casa vive aprovando moção de repúdio, por que não nessa questão? E aí eu faço coro com a vereadora que apresentou isso aqui e assinei também. Aliás... Todos os vereadores que assinaram aqui, eu tenho certeza que vão votar favoráveis a essa moção de repúdio, declarando que Curitiba discorda, sim, independente do governo, discorda dessa maneira com que está proposta a Previdência em relação aos trabalhadores do nosso país. Muito obrigada. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação, o requerimento do vereador Jairo Marcelino, que pede votação nominal.
Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Votação nominal ao manifesto de repúdio à reforma previdenciária. Encerrada a discussão e votação. Votação nominal. Os vereadores, por favor, se manifestem no painel. Senhor presidente, só orientar que é uma moção de repúdio. Favoráveis Então, ao os repúdio, favoráveis... votem mais. Os contrários, votem menos. Contrários ao repúdio, votem menos. E os favoráveis ao repúdio, votem mais. Orientação é menos. A orientação é mais. Neste caso, mais é menos? Reafirmando. Favoráveis ao repúdio, mais. Contrários ao repúdio, menos. Os aposentados, sintam-se livres. Está encerrada a votação. Vamos ao resultado. (25 votantes, sim 14, não 9). Está aprovado o voto de repúdio.